Muito bem, eu sou o Lucas e esse aqui é o meu pai. Muito bem, eu sou o Lucas e esse aqui também é o meu pai. Muito bem, eu sou o Lucas e esse aqui é o meu pai. Muito bem, eu sou o Lucas, esse aqui também é o meu pai. Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. E no challenge de hoje, vocês aí de casa e 4 crianças vão ter que descobrir quem é o meu pai de verdade. E o meu irmão deixou até a barba crescer para dificultar ainda mais a vida de vocês. Existem 4 homens nesse vídeo, sendo que apenas um é o meu pai de verdade. Os outros 3 são atores contratados para fingirem que são os meus pais. Muito bem, gente, o legal desse vídeo é que você aí de casa vai poder tentar adivinhar também quem é o meu pai. A cada rodada, cada criança vai poder fazer uma pergunta para o homem escolhido. Lembrando que essa pergunta é sobre a minha vida e sobre coisas que eu vivi com o meu pai. Então os atores vão ter que improvisar uma resposta e não podem dar bobeira, para poder enganar todo mundo e fingir que é o meu pai. A resposta verdadeira só o pai do Lucas vai saber. No final de cada rodada, cada criança vai dar o seu voto para poder descobrir quem é o meu pai. Existe também uma ajuda ao universitário, que no caso é a Jessie, esposa do Lucas. Ela vai fazer uma pergunta muito específica sobre a minha vida, que só ela sabe a resposta e o meu pai também. Crianças, boa sorte! E boa sorte para você aí de casa também. Como era o Lucas na infância? O Lucas na infância era uma criança muito brincalhona. Ele se divertia muito em casa com seus brinquedos. Ele na escola aprontava bastante coisa. Ele gostava de criar. Ele era tinha uma imaginação assim muito fértil. Conte uma história que você viveu com o Lucas criança. Bom, eu tenho muitas histórias incríveis e inesquecíveis e especiais com o Lucas. Apesar dele ter morado praticamente até a idade adulta, com 22 anos, com a mãe, com a avó, mas a gente estava sempre junto, ele estava sempre lá em casa com a minha atual esposa, que é a mãe da irmã dele, Maitê. E as histórias que eu mais me lembro, assim, de uma forma muito saudosa, é que toda vez que o Lucas ia para minha casa, a gente queria brincar de inventar brinquedos. Porque os brinquedos que existiam na televisão, que naquela época a gente ainda tinha dificuldade para comprar, assim e tal, por mais que ele conhecesse, ele gostava muito, mas o mais divertido para ele era quando a gente inventava brinquedos. E aí ele me perguntava: pai, quando você era criança, que brinquedos você gostava? Que brincadeiras você gostava? Aí eu falava as brincadeiras, carrinho de rolimã, rodar peão. E ele se divertia tanto que parecia que era um brinquedo da empresa de brinquedos mais famosa, mais moderna. E isso me deixava muito feliz, porque me lembrava também a minha fase de infância. Irmão, você gostava de ficar inventando brinquedo? Fala logo, Lucas. Não fique com vergonhazinha, não. Pode falar. O número 3. Qual foi o primeiro carro do Lucas? O Lucas, desde pequeno, ele sempre gostou muito de Fusca. Só que foi muito difícil encontrar um Fusca que pudesse atender ao Lucas. Então, o primeiro carro que o Lucas teve foi um carro da Chevrolet, que é o Prisma. Um Prisma? Que carro é esse, irmão? Mas eu acho que essa pergunta não vai ajudar as crianças na resposta, não. O pai número 2. Como era o Lucas na escola? Bom, o Lucas na escola era um menino um pouco levado, né? Fazia bastante arte. Agora, o tempo que eu fiquei com ele, porque nós nos afastamos há algum tempo, tem muitas coisas boas que me faz lembrar. Uma, por exemplo, é quando ele me fantasiei de Papai Noel e ele descobriu quem era. Então ele tinha essa percepção muito grande. Eu tô
suspeitando que pode ser o do... Não suspeitando que pode ser, mas deu uma memória aqui de algumas histórias que eu já ouvi do Lucas da vida dele. Ou então, pode ser um também. eu acho que pode ser um e o 2, que eles fizeram uma resposta mais elaborada e mais direta. Eu acho que a resposta dele foi mais confiante. O 3 Eu falou acho. do Prisma. Eu É. sei qual é o carro. Eu sei Primeiro que ele qual é o teve? carro. Não, Eu sei qual é o carro. não sei. Vamos para a votação da primeira rodada de quem é o pai do Lucas Neto. O Lucas tem uma história com duas crianças fãs que ele sempre conta. Conte a história de cada uma delas. Bem, o Lucas, vocês sabem que ele tem muitas histórias com muitas crianças. Mas eu vou ser sincero com vocês. Não sei. Essa pergunta vai ser impossível do meu pai saber. Então eu já posso dar até a resposta aqui, porque eu tenho certeza que o meu pai não vai conseguir saber quais são as duas crianças. Porque eu já passei por várias experiências com várias crianças. Mas duas que eu conto muito, pra Jessie, não pro meu pai, e pra você também, Sim, Giovana. eu devo saber. A primeira criança foi que ela quebrou as duas pernas, e aí ela teve que fazer uma cirurgia, só que ela não queria fazer essa cirurgia de jeito nenhum, e a única forma que os médicos encontraram pra fazer essa criança querer fazer a cirurgia foi colocar o boneco do Lucas com as duas pernas engessadas e fazer uma simulação de cirurgia no boneco do Lucas. E aí, a partir daí, eles conseguiram fazer a cirurgia na criança. E a segunda criança foi em um show. Eu sempre conto essa história também. Essa criança tem espectro autista e a gente foi tirar uma foto, a gente foi se conhecer. Tava tudo tranquilo, deu tudo certo durante a foto, mas quando essa criança estava indo embora, eu acho que ela ficou com tanta ansiedade, tanta de te gana ver, né? de me ver, que aí o que ela fez? Te arranhou no rosto aqui, ó. Me deu um porradão na cara e arranhou meu rosto. Eu fiquei uma lembro. semana, acho, filmando com o rosto arranhado aqui. Boa sorte, papai. Tenta contar alguma, pelo menos. Eu vou com o pai 2. Qual foi o valor que a empresa do Lucas foi vendida? Não sei. Bom, essa resposta vai ser impossível do meu pai saber também. Difícil essa. Porque essa resposta ninguém sabe. A gente não contou para as pessoas, nem para a imprensa, o valor final de quanto a empresa foi vendida. Mas a gente falou que ela foi avaliada em um valuation de 300 milhões de reais. Eu vou escolher o número 1. Qual é o jogador favorito do Lucas? Apesar de não ser da época do Lucas, e ele sempre, até hoje, sempre gostou de ver vídeos. Ele não só gostava de produzir vídeos, e como gosta até hoje, mas o que mais encantou ele foi ver vídeos de futebol da minha época. E ele disse que até hoje nunca viu na época dele um jogador igual o Garrincha. Giovana, você sabe quem é Garrincha? Não, eu tava pensando aqui, mas eu não sei. Foi um dos grandes jogadores que jogaram no Botafogo. No Botafogo. E qual é o meu time? Botafogo? Como foi o parto do Lucas? Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi um parto normal, eu acompanhei, inclusive eu peguei ele no colo, estava cheio daquela placenta, né? Tava com umas cosminhas verdes. E foi um parto normal, graças a Deus. Meu Deus. Que nojo. Os meus filhos não ficaram com esse troço nojento em cima deles não, na hora do parto. Eu, hein? Que loucura. Não quero nem pensar. Se bem que fazem 33 anos, né? 33 anos atrás. Era dinossauro, né, gente? A boca, Giovana, não tinha tanta tecnologia. Vamos para a votação da segunda rodada de quem é o pai do Lucas Neto. Eu vou continuar porque ele falou Garrincha. Não sei quem é Garrincha. Não? Não. Meu Deus, você precisa estudar futebol. Mas- O anjo das pernas tortas.
Qual o animal favorito do Lucas? O Lucas gosta de muitos animais, cachorro, gato, mas o favorito dele, o mundo sabe, foca. Eu sou uma foca aqui, ó. Sabemos que o primeiro emprego do Lucas foi de vendedor de uma loja de tênis. O segundo emprego, auxiliar administrativo. O terceiro emprego foi no marketing de uma empresa de antivírus. Agora responda, qual foi o quarto emprego do Lucas? Então, o quarto emprego do Lucas foi numa agência de automóveis, a Volkswagen. Ó, ele sabe qual foi a loja. Tá, ele pode falar loja, mas eu acho... Desconfio do quarto. Eu não sei não, ainda tô com o pé atrás dele. O 2. Conte uma história de superação do Lucas no começo da sua carreira. Dica, tem que haver com o irmão dele, Felipe Neto. Se não estou enganado, o Lucas, quando estava no início, ele teve um problema de, assim, tipo, tristeza, depressão com relação ao trabalho dele que estava começando. E o Felipe incentivou muito ele a superar esse problema, se não estou enganado. Eu achei previsível, falar a verdade, mas ok. Mas a resposta não me trouxe confiança. Eu acho que ele tá um pouco Agora eu tô com o pé atrás desse dois. Superação. Superação, tristeza, imprevisível. É verdade. Qual é a comida favorita do Lucas? O Lucas, ele sempre foi meio chatinho pra comer, mas a comida preferida dele é bife com batata fritas. Pra mim, passou mais ou menos confiança, mas acho que não foi uma resposta que eu esperava. Não, mas pra mim não faz muito sentido. Eu botei chato pra comer bife com batata frita. É uma comida normal. Comida normal. A pessoa faz uma carne com batata frita. Eu falei. Podia ser um estrogonofe, alguma coisa mais... É aquela coisa, tem caroço de angu nessa história. Isso mesmo. Não faz sentido. Eu não esperei que fosse... Eu falei chato pra comer? Então não faz sentido. Pra mim, eu pensei que ele falou uma coisa mais, sei lá, mais tipo produto, uma coisa assim. uma coisa Nutella, uma coisa assim. Nutella? Coxinha. Não, mas eu não sei. Coxinha. Não, mas eu Porque não o Lucas sei. já teve uma marca de coxinha. Vamos para a votação da terceira rodada de Quem é o pai do Lucas Neto? Eu acho que eu continuo. Quem foi que falou que era chato mesmo? 3. Quem é o 3? Deixa eu ver. Esse. Sei lá. Eu vou no... Vou continuar. A resposta mais sincera é o 4. Pai 1. O que você achou do vídeo que o Lucas fez entrando em uma banheira de Nutella? Pô, entrar numa banheira de Nutella, eu fiquei com ódio, porque eu sou chocolatra. Eu adoro chocolate, adoro Nutella. Achei um desperdício. Como é que você vai comer Nutella depois do Lucas ter entrado dentro dela? Achei um desperdício. Pra mim, o Lucas ama doce e ele também ama. Pra mim, essa resposta foi Ele perfeita. pode ter puxado de pai. Pra mim, essa resposta foi Eu perfeita. botei ódio, porque ele teve ódio. Que nojo! Ele queria comer a Nutella. Da banheira, tá? Bom, eu quero a ajuda dos universitários. Jessie, chegou seu momento de brilhar. Capricha na pergunta. 4. Sogro, o Lucas Neto tem faculdade? Sim, porque eu queria muito que ele se formasse, né? Ele tem faculdade de administração. O início o início deu até sentiu que o negócio aqui meio estranho, mas ele conseguiu contornar melhor. Eu acho que sim. Contornar. Porque eu acho que o Lucas administra várias coisas. Então eu acho que isso... Acho que pode ser. Mas não me trouxe tanta confiança. Mas eu acho que ele pode ter, sim. Que é o número 3. Como você conheceu a mãe do Lucas? Eu conheci a mãe do Lucas na igreja. Nós frequentávamos a mesma paróquia e eu conheci lá. Mas eu tô ainda
eu tô ainda meio desconfiada dele. Mas eu acho que essa pode ser verdade. Eu já tava certa, também mas acho. agora eu me perdi de novo. Qual o maior arrependimento do Lucas na internet? Dica: tem a ver com os vídeos antigos. Mas não lembro. Não? Não lembro. Bom, já que esse papai falou que não sabe a resposta, e realmente o meu pai de verdade ele não ia saber, o meu maior arrependimento na internet foi ter feito o hater sincero. Nossa. Porque eu criei um personagem que xingava todo mundo. Eu lembro porque dessa fase. naquele momento sim eu tava passando dificuldade, precisava de uma fórmula para conseguir dinheiro com a internet, para poder pagar as minhas contas, por exemplo. E aí surgiu o hater sincero, que era a forma mais fácil que eu tinha encontrado ali. Me arrependo disso porque acabou que fiz muitas inimizades e acabei recebendo um processo da querida VTube de 60 mil reais. Mas não foi pelo dinheiro, foi porque hoje eu tô maduro. Hoje eu tenho filhos e eu sei que aquilo ali que eu fiz foi uma grande bobagem. E hoje, inclusive, minha relação com a VTube é super de boa. Sim. Ela quis me contratar pra fazer um show. Eu lembro, na festa, pra fazer um show na festa da filha dela. E aí eu não podia, e aí eu mesmo dei de presente pra ela um show dos nossos bonecos vivos. Pode botar até o vídeo aí, eu dei de presente o show dos nossos bonecos vivos lá pra festa da filha dela. Então foi um passado muito obscuro da minha vida, que eu tava passando por momentos de dificuldade e me arrependo muito de ter feito o hater sincero. Eu quero pedir ajuda dos universitários. Eu vou no 2, que ele teve mais respostas. Mais ou menos. Qual foi o presente que o Lucas mais gostou de receber quando era criança? Foi um videogame. Mega Drive, naquela época. Mega Drive? Ele gostava muito de ter um videogame e quando ganhou ficou muito feliz. Mas já tinha? Era aquele assim, né? Não aquele na TV e tal, né? Tá. Não sei. Giovana, o que é um Mega Drive? Uma geladeira? Não sei. Mas essa resposta foi boa, porque o Mega Drive é da minha época. Isso daqui é o que resta. Qual foi o primeiro trabalho do Lucas na internet? O Lucas fez muitos trabalhos na internet, mas se eu não me engano, o primeiro trabalho dele foi os vídeos que ele gravava na banheira. Eu quero a ajuda dos universitários. Eu quero um pra resolver isso logo. Sogro, qual o maior sonho do Lucas profissional? O Lucas tem 2 grandes sonhos profissionais. Um de um novo projeto dele tenha reconhecimento internacional. Não necessariamente, talvez um Oscar, mas até talvez. Mas o grande sonho do Lucas é ser apresentador de um programa de televisão em TV aberta. Olha, o Lucas já faz no SBT. Mas ele não então é apresentante por aí, de uma né? TV aberta. Tá no caminho, tá no caminho. Mas eu acho que essa resposta foi muito que ele é o boa. pai de verdade. Vamos para a votação da 4ª rodada de Quem é o pai do Lucas Neto? Desde o começo. Esse aqui sempre foi a minha opinião. Desde o início, nós três Ele fomos tá votando muito já. sincero. Eu tinha votado no 4, mas eu acho que eu tava um pouquinho erradinha. Eu já risquei o 2 do meu. Eu quero pedir ajuda dos universitários. Eu vou perguntar pro 3. Sogro, qual foi o maior golpe que o Lucas já tomou? Dica, tem a ver com um show. Eu não me recordo. Juro pra vocês que eu não me recordo. Esse aí é o 3. Muito bem, gente, e agora começa a última fase. Os 4 homens vão ficar juntos, frente a frente com as crianças. E vão ter que responder as perguntas dos participantes. Como foi quando o Lucas começou a ficar famoso e rico? Começou rápido, depois caiu rápido por insegurança
depois foi decolando com segurança, porque ele começou a entender que precisava não só dele sozinho, como de equipes, e aí a coisa se cristalizou. Do primeiro vídeo postado até onde de fato cristalizou o sucesso, levou 1 ano e meio. Bom, o Lucas fez vários vídeos, mas o vídeo que fez ele levantar, que fez ele ficar famoso, foi o da banheira. Ele, quando fez a banheira, repercutiu bastante, então dali pra frente ele evacuou pra frente e foi embora. O Lucas ele começou a ficar famoso exatamente na época da banheira, né? Rico, quando ele atingiu a 1 milhão de seguidores. Então, o Lucas já tinha feito alguns vídeos, né? E quando ele fez o da banheira, que foi assim, foi quando ele começou a ficar mais famoso. E como foi? Eu achei muito bacana da parte dele, que ele começou a ajudar muitas pessoas. Ele formou uma equipe para dar uma alavancada, ele teve cabeça. Ele não quis seguir sozinho e pediu ajuda para muitas pessoas, né? E por isso que ele está até hoje com esse sucesso todo. Eu achei que o que mais deu uma resposta certa foi 1. Eu também. Eu também acho. O 4 eu só botei bacana e ajudou. Mas não foi tipo, olha, como foi, eu ajudei. não o que aconteceu depois, como foi. Eu achei que foi, sabe, legal. Eu acho que os pais foram muito óbvios nessa resposta, todos eles. Eu esperava que eles fossem mais profundos nas respostas, porque era para responder sobre como era o meu comportamento quando eu comecei a ganhar dinheiro, a ficar famoso, se eu fiquei metido, se eu tratei bem as pessoas. Eu queria que eles entrassem nesse assunto e não sobre como foi, com qual vídeo foi, enfim. Como é que foi? Péssimas respostas, papais. Sabemos que seu filho cresceu em um bairro perigoso no RJ. E, inclusive, já foi assaltado com uma arma na cabeça na porta de casa. Não sabia dessa Também não. Quando ele ganhou dinheiro, tentou tirar sua mãe e sua avó desse bairro perigoso. Mas sua avó, que morava nesse lugar há mais de 30 anos, não queria se mudar de jeito nenhum. Como o Lucas conseguiu convencer sua avó a se mudar para um lugar mais seguro e uma casa melhor? Essa eu sei, que eu já vi em um vídeo. Ele respondeu, essa eu sei. O bairro é Engenho Novo. Certa vez ele chegando tarde, renderam ele na porta lá da casa e foi um pânico assim para todo mundo. É ruim quando a gente lembra. E esse fato contribuiu. Mas mesmo a avó ainda batendo o pé firme, ele comprou um imóvel surpresa, preparou toda uma situação e levou a mãe, a avó para passear e levou para esse imóvel e chegou lá, a avó ficou encantada e ele disse, pois esse aqui é só a nova casa, vamos sair do Engenho Novo. E aí foi um dos motivos que convenceu, já tendo o peso do assalto na porta da casa dela. Eu gostei dessa resposta. Aconteceu o seguinte, o Lucas ele foi assaltado, não foi bem na porta da casa dele. Foi quando ele estava chegando de moto e um vizinho estava sendo assaltado e ele, consequentemente, também foi rendido, né? Então, como o bairro já era perigoso mesmo, ele conseguiu convencer a avó a se mudar, já que ele tentou várias vezes, a mãe, a avó, porque a avó dele era muito católica, não queria se afastar da igreja, que era perto, e também dos amigas que tinham lá. Então, o Lucas, como uma ideia brilhante, ele fez dentro da casa dele uma capela, dentro da casa dela uma capela da mãe, e convenceu a avó de morar lá, porque lá tinha uma capela, uma igreja, para que ela pudesse fazer orações. E, consequentemente, ele conseguia trazer numa van as amigas da avó para rezar junto. Então, conseguiu convencer a avó de tanto, né, ficasse, porque ela adorava ficar na igreja, então para ela foi muito difícil sair. Então ele arrumou um meio, né, sempre com aquela ideia brilhante, ele pensou nisso e montou uma capela dentro da casa da mãe dele e trouxe a avó. E a mãe, consequentemente, também. Mudei de voto. Ele utilizou de chantagem. Ele aproveitou essa questão do assalto
tá? E fez essa chantagem com a avó, com a mãe, por quê? Era um bairro muito perigoso e ele poderia ser assaltado novamente e não se sabe exatamente como seria o próximo assalto. Então ele realmente, na Casa Nova, ele fez a capela, tá? E prometeu à avó que levaria à igreja sempre que ela quisesse e convidava amigas dela para elas orarem nessa capela que ele fez. Tá. Me julgue, mas eu não gostei muito dessa resposta. Tá bom. Qualquer um poderia falar. Se me colocassem ali na frente, eu também ia falar a mesma coisa. Desde a parte da banheira de Nutella, depois que o 2 fala, os 2 repetem a mesma coisa que ele falou. Exato. Eu vou falar a verdade pra vocês. Os 3 estão mentindo. Ele foi assaltado na porta de casa quando estava chegando com a moto, realmente. E eu estava saindo, que eu tinha ouvido o barulho da moto e presenciei o assalto. E ele realmente ficou muito preocupado quando ele teve condições. Ele quis convencer a avó a sair, mas como ela realmente é muito religiosa, ela tinha os dias de ir para a igreja certinho. Então ele teve essa brilhante ideia, né, de construir uma capela na casa. E com muito sufoco, com muita dificuldade, ele conseguiu levar ela para morar nessa casa até hoje. Ela passou a gostar muito e tá até hoje lá. Eu não achei nada. Eu tenho certeza que é o 2. Se não for o 2, eu mudo meu nome. Tudo igual. Foi quase uma missão impossível, porque a minha avó morava nesse bairro há mais de 30 anos, então já tinha a vida dela esquematizada, imagina, sim, 90 anos a velhinha. Então a vida dela já estava toda programada, acordava de manhã, varria a calçada, ia pra igreja com as amigas, de tarde recebia as amigas em casa pra rezar. Tudo ali, né? Aí de noite rezava mais um pouquinho com as amigas, e na hora de dormir rezava mais um pouquinho com a família. Então a vida dela estava toda programada pra isso. Conte uma história que viveu com o Lucas adolescente. O Lucas, a rebeldia dele, a rebeldia não, mas o espírito arteiro dele foi alavancando. E a gente sempre ficava muito preocupado, porque a gente piscava o olho, ele sumia, seja passeando no shopping, seja na praia, seja na rua. Mas tinha uma coisa que sempre me chamava a atenção. Apesar de toda essa loucura de menino arteiro, de adolescente arteiro, ele sempre teve um espírito justiceiro. E certa vez ele viu uma situação de, parecia, hoje a gente chamaria de bullying no colégio, uma criança fazendo bullying com outra, e ele nunca gostou dessas injustiças. E aí, de repente, ele parece que do nada parou com a arte toda e aquilo na frente da gente, e ele pareceu muito mais adulto que a gente, dando uma lição de moral, com educação para o menino que estava fazendo bullying, para o outro, dizendo que aquilo era feio, que era só se colocar no lugar do outro, que ele ia entender a dor que sente uma criança. E aquilo me deixou muito orgulhoso, e aí o espírito dele arteiro, para mim, passou a ser muito mais um motivo de orgulho para mim do que de dar umas palmadas. Eu quero escutar a resposta dos outros, mas por enquanto a resposta do 1 para mim foi... A resposta do 1 para mim sempre foi boa. É um pouco complicado, porque na parte da adolescência o Lucas já estava um pouco afastado de mim, né? Porque a gente se afastou um pouco. Mas uma coisa que marcava muito o Lucas é que quando a gente jogava bola junto, ele brigava com todo mundo. Às vezes eu ia para casa porque eu não aguentava mais. O Lucas era brigão muito. Não tinha uma hora, um dia, um momento que o Lucas chegava em casa, uma confusão, reclamando dele, que ele estava sempre entrando em confusão. O Lucas, ele, tipo assim, ele sempre foi um garoto decisivo. Ele nunca foi negócio de pensar que não, ele já entrava, ele já age decisivo. Sempre foi assim. Até hoje ele é assim. Ele, quando pensa uma coisa, coloca uma coisa na cabeça. Então, na adolescência, o que marcou muito, o tempo que eu fiquei com o Lucas, que marcou muito pra ele foi as decisões que ele tomava e as confusões que ele entrava. Cara, eu acho que pode ser verdade, porque eu lembro que teve um vídeo, eu não lembro se foi do Felipe ou foi do Lucas, que eles falaram que tiveram uma briga que durou 3 meses. Acho que é... mas com outras pessoas? Ué, se ele brigou com o irmão, vai brigar com outras pessoas. Irmão, você brigava muito na infância? Tem cara mesmo de ser levado, né, gente? É o 2, eu já falei que se não for o 2, eu mudo meu nome. Eu acho que é o número 2, porque
Ele falou, né, que teve uma época que vocês ficaram distantes e exatamente veio um ar de verdade. Bem, uma história que eu me lembro, que foi bem característica, tá? Eu chamei o Lucas para nós darmos uma volta e fomos para a praia. E nesse momento que nós estávamos na praia, nós começamos a conversar e começamos a discutir. A conversa começou a acalorar, tá? E eu comecei a ficar muito nervoso. Eu falei com ele, eu vou na água, vou dar um mergulho para esfriar a cabeça. Quando eu voltei, o Lucas não estava mais lá. Eu pensei, cara, o Lucas foi embora. Foi embora, me deixou aqui sozinho. E agora? Né? 2 minutos depois, ele sentou do meu lado, com um sorvete na mão, um para mim e outro para ele, e falou, pai, vamos esfriar a cabeça juntos. E me deu aquele sorvete. Essa foi a história que eu tenho para contar dele. Legal. Teve uma ocasião, né, que ele queria de qualquer forma ir jogar nessa quadra lá que a gente costumava ir. E ele teve uma briga bem feia que se repercutiu depois em alguns dias. Isso chegou até a sair, né, na mídia. Foi essa que eu me lembre. Tá. Tô tentando lembrar de alguma briga que saiu na mídia. Conte uma história que viveu com o Lucas recente. Então, foi na festa que eu levei uma festa infantil que nós fomos, né? Ele pode estar inventando uma história e tá tentando completar ela, mas ele não sabe completar. Tipo, ele tá falando, não, eu acho que eu vou falar... Uma coisa recente foi uma festa infantil que nós fomos e não aconteceu nada demais do que uma festa infantil. Uma festa que nós fomos. Recentemente, antes do carnaval, eu combinei com o Lucas de me encontrar com ele aqui na produtora, tá? E de repente apareceu uma coisa para ele fazer, outro compromisso, e ele esqueceu de me avisar. Eu passei o dia inteiro plantado aqui dentro. Eu vivi essa história. Mas, tipo, por que você foi pra casa dele? Ele não tava com Se você é pai dele, você sabe onde ele mora. Você nunca foi na casa dele? Só que ele tava num compromisso. Acho que não. Eu também acho que não. Mesmo se tivesse um compromisso maior dos maiores, acho que ele avisaria. Pelo menos. Eu acho que ia avisar. Exemplo, eu acho que ele avisaria, pai, tem um compromisso aqui de tal não sei o que lá. Pode não ir pra posso, casa, descansar. Eu não posso ir aí, pai. E, tipo, perdão, aí... Recente, assim, eu gostaria de contar um pouquinho para trás, foi quando uma coisa que me emocionou muito. Tá. Foi quando eu tava brincando com meu neto e... Qual? O maiorzinho. O Luke. E aí o brinquedo, ele tava brincando com o brinquedo e ele começava a fazer uma coisa que ele se machucar e eu falei para ele não fazer, ele continuava. Aí o Luca lá do canto onde ele tava sentado um pouco longe, falou assim, obedece teu avô, Luke. Rapidinho o menino obedeceu. Aquilo me emocionou muito porque eu nunca pude imaginar na minha vida ter esse momento. Foi recente, há pouco tempo, não foi muito, mas foi recentemente. Sim, antes do carnaval. Isso que eu ia falar. Em janeiro? Por aí. Porque o Luca ele esteve viajando, então acho que foi antes da viagem dele, ele viajou, passou um tempo fora. Então, pra onde? Mas isso não é da história, você já tá querendo... Todo mundo sabe onde o Luca viajou. Já tá fazendo... mas todo mundo sabe onde o Luca viajou, só olhar na internet que vocês vão saber. Aí já tá... E você não sabe. Para mim, a história mais recente que eu tive com o Lucas foi agora, no mês passado. O Lucas faz aniversário dia 8 de fevereiro. E ele é muito espirituoso. E ele nunca gostou de mesmice, de fazer as mesmas coisas iguais. E no dia do aniversário dele, ele é que me convidou para almoçar fora. Ele me deu um presente, me agradecendo pela essa nossa relação pai e filho. E eu fiquei muito emocionado. Eu falei, cara, ainda nem comprei o teu presente. Eu ia sair pro shopping para comprar alguma coisa para você. E você que tá me parabenizando? Ele, pai, porque tudo isso só existe graças a você e a mamãe.
E achei bacana, uma postura adulta e uma surpresa no dia do aniversário dele, quem recebeu o presente foi eu. Achei bem convincente essa história. Também. Eu gostei dessa história, mas eu não sei exatamente o que é, mas tem alguma coisa que tá me deixando estranha nessa história. É verdade. Bom, qual é a maior raiva do Lucas com a internet? Dica, tem a ver com um processo judicial. Acho que para todo internauta, acho que principalmente para o Lucas é essa questão de fofoca e que quando fazem, invertem os vídeos que eles fazem e as coisas que ele fala. Quando invertem, quando colocam coisas bem diferentes do que ele promove, o vídeo promove o que ele fala, aí ele fica super revoltado, porque não é nada do que ele quer colocar às pessoas. Teve uma época... Não é memes, não. Quando ele faz um vídeo e as pessoas começam a dizer que ele fez aquilo que ele não fez. Coisas que não é coisas até maldosas. Então ele fica revoltado, muito chateado. E ele tenta, como aconteceu há pouco tempo, ele falou isso. Que fizeram uma coisa que ele não gostou. Então ele corrige na hora ali a pessoa. Do que na própria internet mesmo, ele corrige a pessoa. Essa resposta foi literalmente um tá. Tipo, tá ok. Não, sim, tá bom, é uma resposta boa. E eu senti que antes, quando ele ia começar a falar, ele falou disso também porque, tipo, são vários famosos, tem alguma coisa assim de fofoca. Fofoca já é uma coisa, vamos dizer que normal. Fofoca comum, essa palavra. Se não fosse os quatro juntos, acho que cada um faria basicamente a mesma coisa. Eu acho que não importa se é comum ou não, importa se ele tem raiva ou não. Como assim, raiva? Com raiva. Porque a pergunta fala, qual é a maior raiva do Entendi. Tá, É uma coisa que o Lucas não gosta, que ele fica bastante chateado, com bastante raiva, é injustiça. Quando ele percebe na internet que alguém está falando alguma coisa errada, que não condiz com o que ele está falando, com o que ele pensa, tá? A pessoa está sendo injustiçada, ele realmente fica com muita raiva mesmo. Se chegasse a falar assim, não, aqueles 4 meninos que estão ali fazendo a nossa verificação, nenhum deles sabe pensar, nenhum deles sabe... Ele ficaria com muita raiva. Eu gostei. Eu achei que é uma coisa um pouco parecida com a coisa da fofoca, né? De fato, injustiça é uma coisa que incomoda o Lucas, até porque o foco dele nos programas, nos vídeos, é para um público infantil. Então, a linguagem dele tem pureza, tem estímulo à criatividade. E quando as pessoas têm a abertura de fazer comentários, e acontece de aparecer comentários que interpretam errado ou querem induzir outras pessoas a pensarem mal do Lucas, ele já começa a ficar chateado. Principalmente quando o comentário vem de uma outra personalidade também conhecida. Aí que é muito mais injusto ainda, por isso que também rolou a história de justiça. Mas, graças a Deus, como a justiça tarda, mas não falha, tudo, graças a Deus, passou. Houve a raiva, houve o estresse, mas tudo foi resolvido e continua sempre ladeira acima. Ele sempre fala com uma ele sempre faz isso, sempre ladeira acima. Foi na parte dele. Ele sempre fala com confiança, tranquilidade. Eu acho que ele é um ator. Eu acho que eu já vi ele em algum lugar, não tenho certeza. Então, o Lucas fica com muita raiva quando falam em verdades. Quando ele cria algumas coisas, né? E levam para o outro lado, deturpam a criação dele. Então ele fica com muita raiva quando falam em verdades, que inventam coisas que não foi o que ele quis passar, entendeu? O quadro pegou toda a resposta de cada um pedacinho, cortou, fez uns edits ali. O seu pai tem que falar a verdade, ou não? O meu voto, com certeza, é o número 2. O meu voto, ele me convenceu. Eu vou no número 2. O meu voto é o que eu já sabia desde o início. Número 2. O meu voto, para surpresa de vocês, é o 2. Hora da verdade. Vem aqui.
Quem é? Cara, eu vou fazer muitas observações em off nesse vídeo. Eu tenho muita observação pra fazer nesse vídeo. Você falar assim, no início eu comecei meio frio, não tinha algumas coisinhas, que é pra você depois... É inacreditável vocês dizerem que o meu sucesso veio da banheira de Nutella. Mentira! Que mentir, cara? Eu não falei isso! Eu virei meme por causa da banheira de Nutella. Isso foi combinado no bastidor. Mas eu já tinha que... Foi combinado no bastidor. Mas olha só, qual foi o vídeo que viralizou? Então não ficou combinando. Todos os vídeos viralizavam, meu Deus. Não, mas não combinava. Inclusive, pra quem não sabe, a banheira de Nutella não deu view nenhuma. Quando eu postei, meus vídeos pegavam 5 milhões cada vídeo. Quando eu postei a banheira de Nutella, pegou só 300 mil views. Ah, mas todo mundo só fala da Nutella. Porque ele cresceu no Twitter. Ele virou meme no Twitter fazendo a foca. Não foi no YouTube. Não me deu nada o vídeo da banheira de Nutella. A não ser um meme da banheira de Nutella, o gordinho que entrou na banheira de Nutella. Você que pensa. Chama de gordinho agora aí, ó. Mas ele que pensa. Ele que pensa. Chama Ninguém aí. vê o Lucas Neto sem pensar na banheira de Nutella. Não tem como. Não tem como. Sim. Você já viu o vídeo do papai entrando na banheira de Nutella? Não. Nem queira ver. Não vai ver, isso é muito errado, não faça isso em casa. Agora eu tenho filho, agora eu sei. Crianças, ó, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Nada, parabéns pras crianças. Vocês foram maravilhosos. E, ó, deu sorte, não mudou de nome. Essa aqui, bem confiante, bem inteligente. Parabéns pros pais, atores também. Obrigado por terem participado aí. Obrigado também. Atores e meu próprio pai. Parabéns pras mães, ficaram ali olhando. Sabiam? 3 ali acertaram. Quem errou? Alice, você votou em quem? Eu acertei, eu só coloquei ela errou. Como foi quando o Lucas começou a ficar famoso e rico? Na profundidade da questão, você tem que, qual foi a minha atitude? O que eu virei? Eu virei um filho da polícia? Eu virei um cara maneiro? Eu ajudei o próximo? Como é que foi? É isso que tem que falar. Não, mas a pergunta não era assim. O outro, ele falou que eu fiquei... O papai não entende a pergunta. Chamou de burro. Não, a questão... Mas eu acostumado. A questão não, onde pegou foi o negócio da capela. A capela ali, a garota ali matou todo mundo. Cara, eu já sabia a garota matou todo mundo na capela ali, o negócio da capela. O assalto tu acertou, não foi na porta da minha casa, foi no... Eu dei graças a Deus por te roubar a moto, que é o que eu mais queria. Que eu falava pra ele, moto não. Aí ele foi e tá. Aí quando chegou na hora, foi assaltado. Eu falei, graças, ainda bem que não coisa, ainda comprou outra. Depois mas foi foi assaltado. o carro, não foi o carro, fez o primeiro carro branco? Um carro? Não, é meu primeiro carro, quem? Prisma lançou em 2007. Foi um carro. Qual foi o Prisma? Foi tu? Foi o 3. Fala aí, Guijo. Azeitona. Fez muitas besteirinhas no Renault, no Azeitona, né? No Azeitona, um Renault Clio 94, verde, meleca. Qual é a comida favorita do Lucas? Qual é a minha comida favorita? Parmegiana ou feijoada. Como é que vai adivinhar isso? Só quem tem que estar ligado a ele. Como foi o parto do Lucas? O parto foi o seguinte, minha mãe fez sem anestesia, porque a anestesia não pegou, porque o corpo dela se acostumou com a anestesia do meu parto do meu irmão. Minha mãe fez sem a anestesia e ela sentiu tanta dor que aí teve ataque cardíaco, aí desmaiou quando tava nascendo. Então foi guerreira. Qual foi o primeiro trabalho do Lucas na internet? O meu primeiro trabalho na internet, não, desculpa, lembrei agora. É porque é tanta coisa. Foi uma página que eu criei no Orkut chamada O Cafajeste, porque eu queria usar essa página para dar dicas sobre relacionamento pros outros homens. E aí, depois que eu criei a página, eu me lembrei que eu não tive nenhum relacionamento ainda. E o quarto emprego? O quarto emprego foi qual? O quarto emprego, não sabe? Minha mãe não soube. Foi a única pergunta que minha mãe não soube. Ela errou. Trabalhei na Taco, não. Trabalhei na loja em frente a Taco. Trabalhei no auxiliar administrativo na agência de automóveis. A minha mãe falou que eu fiz meu quarto emprego foi o curso de inglês, que eu fui vendedor de curso de inglês também, mas não foi. Meu quarto emprego foi... Vendi algodão doce no Disney on Ice. Ah, meu Deus! Nossa! Porque eu fui pra ver o show, eu arrumei o trabalho pra ver o show. Só que aí quando eu cheguei lá na hora de assistir o show, os funcionários saem da coisa e ficam numa sala trancada, não assistir o show. O engraçado é que a empresa que cuida dos meus shows hoje, ela que trazia o Disney on Ice. Aí hoje ela faz o meu show também. Qual o animal favorito do Lucas? Não é a foca. Eu odeio animais.
Eu não gosto de nenhum. Eu tinha o meu filho, que é o Geek. Eu tenho um cachorro tatuado. E ele se foi. Um husky siberiano. Não, é um bulldog inglês. Ah, bulldog inglês. E ele se foi. E eu sofri como se estivesse perdendo um filho. Então hoje eu me privei de todos os bichos. Porque você cria um relacionamento com um bicho tão forte que ele vira seu filho. E aí, quando ele fica doente, é como se fosse o Luke e o Anakin doente também. Eu que o diga, hamster. Ela com a minha irmã é com hamster. Superação do Lucas no começo da carreira. Qual foi? Ele falou... Não tem... Ah, tá. Com meu irmão. Tem que ter a dica. Por isso que tem que ter a dica. Quando meu irmão tava começando a ficar famoso, ele fez um show aqui no Rio de Janeiro pra 500 pessoas. Sim. E aí eu lá tava na plateia nesse show, eu trabalhava por trás, né, no marketing das empresas. E aí eu olhava meu irmão todo orgulhoso, meu ídolo, falava, caraca, o moleque consegue subir no palco pra 500 pessoas. Eu nunca vou conseguir na minha vida subir num palco pra 500 pessoas. Aí, por sobrevivência, hoje eu tenho que subir no palco pra 30 mil pessoas. Bem mais que... Mas eu falava pra mim mesmo, eu nunca vou conseguir fazer um show pra 500 pessoas. A maior raiva na internet foi o quê? Fontinelli, ela falou que eu incentivei uma criança a tomar remédio nos meus vídeos. eu vi. Só que eu nunca fiz isso. Nunca foi provado que eu fiz isso e eu nunca fiz esse negócio de remédio. Nunca incentivei criança a tomar remédio porque vai ganhar superpoder, ela falou. Aí eu processei ela. Perdi o processo e paguei 20 mil reais. Essa é a maior raiva que eu tenho na internet até hoje. Qual o maior sonho do Lucas profissional? Bom, depois de vender a empresa, eu quero reinvestir tudo na empresa, criar novas empresas e fazer um conglomerado de empresas para conseguir vender em um valuation de R$1 bilhão. Esse é meu maior sonho. Qual foi o maior golpe que o Lucas tomou? Dica, tem a ver com show. Bom, eu já tomei tantos golpes na internet. Hoje eu já não tomo mais, né? Porque a gente já tá experiente. Ainda bem, né, irmão? Mas no começo a gente tinha muito inexperiência, era tudo muito novo. Mas assim, o maior golpe que eu tomei realmente é uma pergunta muito difícil. Meu pai não vai saber, até porque eu acho que eu nunca contei pra ele. Só se ele tiver lido em alguma matéria, porque já saíram algumas matérias sobre isso. Mas o maior golpe que eu tomei na internet foi em um show que eu tava fazendo no Allianz Parque. Um cidadão, um cara, começou a criar amizade com amigos em comuns meus para poder se aproximar de mim e foi falando de negócios, de business, que ele tem uma empresa, uma produtora e que faz show, etc. E aí resolveu contratar um show meu para poder fazer no Allianz Parque. Fez até uma família falsa, não foi? Que ele fez? Exatamente. Quando ele foi na reunião comigo para me convencer, ele levou uma mulher e 2 filhas. Bizarro. Então, pra quê? Pra passar um ar de que é um homem de família, né? Um cara que cuida da família e tudo mais, as crianças fãs. E deu tudo certo na reunião, a gente deu um voto de confiança, abrimos a venda do show. E aí o show gerou mais ou menos R$5 milhões em bilheteria e ele sumiu. Ele pegou todo o dinheiro e sumiu. E a partir daí a gente foi atrás das informações, os documentos dele eram falsos, a esposa era falsa e as crianças eram falsas. Ele contratou uma família para poder se passar por família dele, se aproximar de mim e conseguir esse voto de confiança. Esse foi o maior golpe que eu já tomei na internet, na minha vida, né? Maravilhoso, né? Ótima história. Mas hoje não adianta tentar, querido, não vai conseguir. O Lucas tem faculdade? Até o 6º período, serve? Eu tranquei a faculdade de publicidade no 6º período para poder continuar trabalhando com a internet. Engraçado é que hoje eu dou palestra na minha própria faculdade que eu fazia. Mentira! Mesmo sem concluir o curso. Que legal. Mas eu acho importante estudar, principalmente ter uma graduação, então hoje eu faço 3 faculdades. Economia, Investigação Forense e Perícia Criminal e Relações Internacionais.